Você já ouviu falar do ócio criativo? Parece uma coisa estranha, né? Como é que o ócio, que presume algo que você não vai fazer, pode se associar à criação, que presume algo que você vai fazer? Bem, fica com a gente para você entender um pouco mais como funciona o ócio criativo. Para a gente entender como funciona a ideia do ócio criativo, a gente precisa resgatar alguns conceitos, principalmente associados à ideia do aprendizado. Entender como o nosso cérebro funciona é fundamental para entender qual a prática do ócio criativo verdadeiro. Nosso cérebro ele não funciona realizando conexões a todo instante. Isto é, você coloca informações para dentro de você, você coloca um input dentro desse seu sistema cerebral e você precisa de um momento para você parar, para que ele comece a criar conexões. Se você apenas alimenta o seu cérebro com informações, ele não tem tempo de armazenar, ou seja, você passa a ter uma memória ruim, e ele não tem tempo de criar conexões com aquelas informações novas com as informações que já existem dentro dele. Ou seja, você não consegue fazer conexões inteligentes para descobrir como aquilo de fato se aplica na sua vida. Ou seja, para você conseguir ter memória e desenvolver essa capacidade criativa, você precisa estabelecer para o seu cérebro momentos de pausa. Esses momentos de pausa significa que você deve parar de pensar? Não, não significa nada disso. Mas significa que você deve tirar o seu foco daquela atividade em si e ir para uma outra atividade que não é parecida com aquela. Por exemplo, eu estou lendo um livro muito técnico, muito pesado. Eu paro de ler este livro e não posso pegar um outro livro para ler. Eu devo contemplar a natureza, por exemplo, ouvir uma música, comer. Eu ainda tenho a minha atenção em outras coisas, mas eu estou aliviando aquela região cerebral que eu tenho, que eu utilizo naquela atividade para a leitura em si, e ela permite descansar e através desse descanso eu armazenar informações. Isso é aplicado em táticas de estudo como o Pomodoro, por exemplo, que você vai estudar 45 minutos e descansa 15 minutos. É importante para a gente pensar também modelos de aula que a gente vai ter, estabelecer que eu preciso ter uma aula que deve durar de conteúdo cerca de 45 minutos. Ou se ela é um aulão, que tem 2 horas de duração, que eu tenha pequenos momentos de descontração dentro dessas aulas para permitir que as pessoas guardem aquele conhecimento. E com o tempo, esse conhecimento vai se conectar com outras informações que você tem. A ideia do ócio criativo é justamente essa. Uma vez que eu alimentei o meu cérebro com informações a respeito de um problema que eu estou lidando, depois eu dou um tempo para ele se arranjar. E ao se arranjar, ele vai me apresentar soluções com base naquilo que eu coloquei. Preste atenção. Basta eu apenas ficar sem fazer nada para ter a ideia criativa? Não, porque eu preciso alimentar o meu sistema interno, o meu cérebro, com informações correlacionadas com aquele tema que eu estou querendo criar. Não adianta nada, eu estou pensando numa peça de publicidade sobre um determinado produto, por exemplo, se eu não coloco informações dentro de mim sobre o produto. Eu falo, não, eu vou ficar aqui de boa, tranquilão, só pensando, só relaxando no meu ócio, jogando um LOLzinho, jogando o Minecraft, lá fazendo flexão, fazendo qualquer coisa que seja, que vai vir uma ideia criativa sobre uma campanha de marketing a respeito desse produto. Não, eu não tenho informações sobre o produto, então eu preciso, num primeiro momento, recolher o máximo de informações possíveis. E no segundo momento eu entrar em ócio, ou seja, parar de lidar com aquilo e fazer outra coisa que não utilize o meu cérebro de forma similar. Assim eu permito que ele faça essas conexões sobre aquilo que eu coloquei para dentro dele e ele me traga novas formas de ver as coisas. A sociedade que a gente vive é uma sociedade muito acelerada. Isso faz com que as pessoas comecem a perder memória, comecem a perder criatividade, porque elas nunca colocam para ela momentos de ócio. O ócio faz parte da vida. É importante que a gente perceba a sua utilidade. A pessoa que está apenas jogando videogame, ela não está apenas jogando videogame. Bem, talvez ela esteja fugindo da sua realidade. Mas ela não está apenas jogando videogame. Pausas são importantes. A pausa para o café, para o chá, para beber uma água, para dar uma descontraída, ela é muito boa para isso.
Pensa, quantas ideias você já teve a respeito de uma questão que você vinha pensando enquanto você tomava banho? Enquanto você andava na rua não prestando atenção em nada? Porque o seu cérebro descansou e permitiu fazer essas conexões, e através dessas conexões emerge dele, ele coloca para fora essas questões, que é uma solução para o seu problema. Ou seja, às vezes parar de pensar no problema te ajuda a encontrar a solução. Mas para parar de pensar e encontrar a solução, você precisa antes ter colocado informações dentro de você a respeito dele. E se você gostou do programa, fica aqui para o próximo programa nosso. Tchau, tchau!